É isso aí, Reclamers. Hoje, dia 23 de junho, começa mais um Reclame na Nova Brasil. No meio do Festival de Cannes, a gente está aqui trazendo uma conversa interessante, um pouco distoante do festival, mas tem muito a ver com a nossa vida. Hoje eu estou aqui do meu lado com Alan Lins, repórter, bailarino, baiano, Tanta coisa que não dá pra... produtor. E hoje a gente tem dois assuntos muito interessantes aqui que eu particularmente gosto muito, viu? Mas eu não vou contar agora, não. Primeiro a gente vai apresentar nossas convidadas especiais, né, Emerson Souza? É isso aí, pode começar trazendo a primeira musa para a roda. Olha, a nossa primeira musa, talentosíssima. Ela é jornalista, radialista, curadora e apresentadora. Né? Ela está à frente do Papo de Música, que é um canal aí que soma milhões de plays no YouTube, e do Vozes da Vez, programa aqui da casa, da Nova Brasil. Então a gente é transmitido toda segunda-feira às 22 horas. Seja bem-vinda, Fabiane Pereira. Palmas. Obrigada! Ariana, né, gente? Desculpa, hein? Ariana, de 6 de abril. É bom, né? Porque baiano e ariano são capitais sociais, né? É bom a gente sempre Pelo falar. amor de Deus. Muito feliz de Tem estar no cara de guerra Reclame. mundial. Muito feliz de estar aqui no Reclame com vocês, nessa data gente tão agradece. importante, né? Assim, eu tô aqui feliz, também queria estar na França, sei lá, Pois é. como quem Tomando não quer nada. rosé ali na Tomando Riviera rosé, Francesa, não né? é? Vendo alguns filmes maravilhosos, algumas estrelas cinematográficas, mas estar aqui com vocês também é um prazer. Tá ótimo. que Sorte legal. nossa, sorte nossa. E a nossa segunda convidada é pisciana, para dar uma Olha. humanizada nessa mesa. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Um contraponto. É isso aí. Ela é diretora de marketing e trade do Grupo Sovena, a maior empresa do mundo no setor de azeites e uma das maiores em óleos vegetais. Vamos conhecer bastante desse universo. Com uma experiência de mais de 20 anos em grandes empresas, ela liderou marcas fortes como Sandal, Neutrogena, Brastemp, Consul, Andorinha e Oliveira da Serra. Seja muito bem-vinda, Loara Costa. Obrigada. É uma história, hein? 20 anos, você começou a trabalhar com 6 anos de idade? Foi, você acredita? Nossa, trabalho infantil. Foi trabalho infantil total. Mas eu adoro o que eu faço, então tá tudo Tá bem, tudo né? bem, né? Que legal. E azeite é uma coisa que eu sou, assim, apaixonado, viu? Quem não é, né? Inclusive, Quem não é? Tem uns quem brindes não pra é, gente aí que eu tô sabendo que Lani Lima uma trouxe. coisa que, tipo, não deve ter zero reclamação. Bom Não, lipídio gente, e calma, tudo né? mais. Azeite andorinha. Vamos corrigir essa Andorinha, né, frase. gente? Com Sou certeza. apaixonado por azeite andorinha e não tem nenhuma reclamação, é verdade. Bom, antes da gente entrar nesse papo especificamente, a gente separou duas notícias pra gente repercutir um pouquinho aqui, daqui a Isso. pouco a gente entra. Hoje, tem uma notícia hoje muito bacana sobre os avanços do Spotify. A plataforma agora recebe Pix como pagamento e também apresentou o Spotify Analytics, a sua ferramenta que oferece a possibilidade de medir a audiência de anúncios veiculados em podcasts e músicas de forma gratuita. A melhor parte é que agências e anunciantes do Brasil e mais de 11 países já podem aproveitar essa novidade. Ô, Fabiana, o Spotify é concorrente de rádio? Como é que funciona isso? De jeito nenhum. Todo mundo convive muito pacificamente. Inclusive, o rádio hoje se utiliza dessas plataformas de streaming para conseguir potencializar e chegar a outros ouvintes, a outras audições. Eu acho que... Eu sempre brinco que o rádio vai dar a notícia. A internet acabou. Porque... Não é concorrente, sabe? Plataformas de áudio, podcast não é igual, não é concorrente a programa de rádio, são coisas Tudo muito complementa diferentes. a outra, Um né? complementa a outro e também são coisas muito distintas. Verdade. Programa de rádio, se a gente estiver falando de Brasil, que é um país continental, tem muito mais audiência. A gente tem que lembrar que para você ouvir um podcast legal, você tem que ter um dado no celular, um 5G, um 4G muito potente. E a gente ainda não tem isso no Brasil. E a gente não tem isso ainda em muitos lugares do mundo. Então, não são concorrentes nem um pouco. Eu sou devota do Spotify, da Deezer, do Apple, enfim, Tidal. Eu escuto várias plataformas. Inclusive, o Vozes da Vez é também um podcast, é um programa de rádio, mas a entrevista completa e sem edição fica no ar no podcast. E dentro do Spotify performa muito bem. Na semana passada a gente ficou em 4º lugar na semana entre os podcasts de músicas mais ouvidos da plataforma. Então só soma, não faz conta de subtrair, não. Eu sou apaixonado por rádio, viu, Emerson? Eu também sou. Você sabe que meu avô, ele foi radialista. Lá na Bahia, no interior da Bahia, lá em Itabuna. Né? Ele tinha um programa na Rádio Jornal AM,
Era Poemas e Canções com Hernande Lins. E Aí ele fazia você os tem a voz poemas daquele locutor de rádio da nossa daquela, memória né? afetiva, né? É, e eu ia na rádio com ele, acompanhava ele nos programas dele. Era super legal. Deus o tenha. Bom lugar. E eu tenho uma história legal com rádio também, porque a minha mãe, até hoje, minha mãe tem 75 anos, e ela é uma ouvinte de rádio esquizofrênica. Por que que eu Sério? falo isso? Porque cada cômodo da minha casa, da casa dela, no caso, em Volta Redonda, tem um aparelho de rádio e numa emissora diferente. Então, se ela tá na cozinha, fazendo almoço e tal, ela tá ouvindo notícia. Se ela vai pra Copa, ela já coloca na rádio de música. No quarto dela, já é a rádio Aparecida do Norte, tem Aham. uma Rádio rádio, Aparecida. rádio Aparecida, rádio católica, enfim. Então, cada cômodo da minha casa tem uma emissora de rádio diferente. E eu, muito pequena, era acordada pelo programa do Dário de Paula, que até hoje é um locutor muito ouvido na região do Vale do Paraíba. E eu tenho muito essa memória de rádio e vim parar em rádio. Que Que delícia. loucura. Laura, e você? Como é que o rádio faz parte da tua vida? Bom, eu já te contei antes de começar aqui que eu sou super fã da Nova Brasil. Ah, verdade. Gente, sou mesmo, é a minha rádio gravada predileta. Eu adoro rádio também e eu concordo com a Fabi. Eu acho que, assim, cada meio com o seu lugar. E não é por geração, não é porque somos de uma geração, talvez, que não nasceu na internet, né? Que eu me coloco nessa geração. Mas eu consigo e vejo também as gerações mais novas conviverem com a rádio, com o Spotify, com a televisão. É o multimeios ali, né? Todo mundo se organizando para receber mais informação e entretenimento, seja da plataforma que for. E Tá o tudo grupo certo. Sovana também está presente Sovena. no rádio? Sovena. Utiliza? Sovena, está presente a comunicação, está presente, englobando o rádio também? Sim, sim. Nós conversamos azeite e óleos, né? Conversam com gerações e gerações. Então, desde as mais jovens às mais experientes, nós temos que estar ali com todos os meios possíveis. E rádio faz muito parte, porque rádio tem uma abrangência super interessante, né? Verdade. Então, sempre quando a gente vai com uma campanha mais 360, mais poderosa, a rádio sempre está incluída. Não tem jeito. Você sabe que eu tenho uma experiência muito feliz, não é com a sua marca, mas a gente pode Eita, conversar sobre nós. isso. Eu tinha um programa de rádio, eu morei em Portugal 2 anos, porque eu fiz um mestrado lá e eu fazia um programa de rádio que foi patrocinado por uma marca de azeite, que é uma marca que é brasileira, mas ela também acaba sendo consumida em Portugal. E eu achei muito interessante porque azeite é uma coisa que liga muito essas duas culturas, né? Claro. E música liga muito esses dois países também. Então, Liga quando super. eu Portugal soube e que eu ia Brasil estar aqui são conversando com você, eu falei, extremamente olha, ligados. azeite, Muito música, bom, né? Portugal, Brasil. Azeite traz memórias afetivas tanto quanto rádio, né? É Vamos verdade. combinar. É verdade. verdade. Inclusive, dentro disso aí, você falou o grupo Sovena, ele é um grupo português, né? Que atua também aqui no Brasil, né? Isso eu queria saber de você, quais são as principais diferenças, né? Entre o mercado aí brasileiro, o mercado português, como é que vocês... Lidam. Então, o Grupo Sovena é o maior grupo de azeites do mundo, né? Como vocês introduziram. E nós estamos presentes não só no Brasil e em Portugal, mas em mais de 70 países. Olha só. Azeite é uma gordura super saudável, né? Como sabemos, e muito saborosa. Então, as pessoas colocam mesmo e depois que são introduzidas essa gordura, não querem mais sair. Brasil e Portugal têm uma relação afetiva, histórica muito forte. Nós, no Brasil, temos uma marca muito forte portuguesa, que é a Andorinha. Sim. Uma marca super querida, preferida Faz por parte muitos. da vida de todo mundo, né? Que faz parte há muitos anos da vida de todo mundo. E a verdade é que, assim, as dúvidas e os interesses entre as duas culturas, portuguesa e brasileira, são muito parecidas. Por mais que as pessoas, às vezes, não... Eu também morei em Portugal por alguns anos e justamente o que eu mais percebi estando lá é que as dúvidas que pairam nesse universo mágico do azeite são também dúvidas que os portugueses têm, por mais que eles sejam países produtores assim em grande escala, né? Normalmente as pessoas falam: mas portugueses, espanhóis, como moram, nasceram vendo um pé de oliveira, conhecem muito mais, consomem muito mais. Não necessariamente. É um grande mito, na verdade. Consomem mais, é verdade, mas tem dúvidas tanto quanto nós. Então, o que é um extra virgem, o que não é, continua sendo uma dúvida E o também que é pra um extra muitos. virgem e o que não é? Aproveitando a pergunta principal. Então, a classificação dos azeites, ela pode ir de um azeite de oliva, que muitas pessoas, erroneamente, por falta mesmo de informação, chamam de azeite virgem,
mas na verdade é um azeite de oliva, que é aquele vermelhinho, sabe, do Sim, supermercado. A Andorinha também usa esse código de cor para esses azeites. Estou explicando desde o começo para depois chegar no extra virgem. O vermelho, que é o azeite de oliva, ele é um azeite básico, bem suave, e ele é feito de um processo entre azeite refinado e azeite virgem, tá? Então ele sai um azeite muito bom para cozinhar, porque ele é bem suave. E a acidez dele vai até um nível aí que, se eu começar a falar, vai todo mundo pirar a cabeça. Mas, enfim, vai até um certo nível que todos os rótulos dão, enfim, das marcas que são sérias. Depois vem os azeites virgens, que no Brasil não tem. Por acaso, Por quê? aposto que ninguém aqui sabia. Não. Então, o azeite virgem, na verdade, é um azeite que se extrai também, né, no processo de extração da oliva, da azeitona. Mas, como ainda existe aí um consumo crescente no Brasil, ele, tendo basicamente toda a sua venda em extra virgens e alguma coisa em oliva, nem tem espaço para entrar esse azeite, que é um azeite intermediário. Ele tem um papel muito relevante para fazer o azeite de oliva, como eu comentei, né? Porque o azeite de oliva é feito entre o virgem e um refinado. Então, o virgem, por classificação, para os azeitólogos, enfim, ele tem ali o seu grau de acidez, que vai até 2%. E aí depois vem os extra virgens, que todos nós Só uma perguntinha gostamos e ainda do consumimos. virgem, jornalista aqui, né? O virgem, ele não tem espaço no Brasil, mas em outros lugares do mundo ele é consumido. Ele consome-se, sim, sim. Tanto Ele é um azeite que quanto o extra poderia ser virgem. perfeitamente rotulado aqui, não tem problema nenhum. Não estou falando aqui, nada do que eu estou falando aqui pertence àquele grupo de azeites fraudados ou batizados, Tá. aquelas misturas, né, que a gente Sim, sabe tem um que, monte aí. Que né? existe que por aí. muita coisa existe. É, exato, infelizmente. E que atrapalha essa cultura do azeite de qualidade, né? Trabalha a indústria, né? Atrapalha muito, atrapalha muito. E existe também uma condição de legislação que as marcas sérias têm que seguir. Então, quando vocês veem nos rótulos ali, às vezes, algumas informações, somos obrigados a colocar algumas informações, né? Então, azeite de oliva, por exemplo, que são os vermelhinhos, eles vêm com um dizer, podem reparar, as marcas sérias colocam tipo, 2 pontos, único. Isso daí não é uma explicação que o marqueteiro quis dar para ajudar o consumidor, até porque é difícil de entender tipo único, mas é uma classificação que o MAPA, né, que regulamenta os azeites no Brasil, exige que tenhamos. O que significa? É a classificação para os azeites de oliva. Não me Tá. pergunte porque é um nome único. Tá, É um nome que já existe há muito tempo. Mas, enfim, classifica o azeite de oliva. E aí, entrando só por fim na explicação dos azeites extra virgens, que são, de verdade, os mais consumidos no Brasil, mais de 80% do volume está concentrado, e que nós estamos acostumados a ver aquele rótulo verde, né? Sim. Exato. Com códigos verdes. A Andorinha também usa muito esses rótulos com códigos verdes. Mas os azeites extra virgem, eu convido todos os ouvintes a perceberem no supermercado, não se restringem só aos rótulos verdes. Se vocês repararem, um orgânico, um azeite primeira colheita, outros azeites vintage, no nosso caso, são também extra virgens. Eles vêm escritos. Aqui daí tem um nome, um subnome, digamos assim, que classifica algum outro tipo de extra virgem. No nosso caso, nós temos vários extra virgens. Para vocês terem uma ideia, a nossa gama ela é feita toda de extra virgens, exceto esses azeites de oliva. E os extra virgens, eles são azeites que são classificados assim por conta do seu parâmetro de acidez e também o seu parâmetro sensorial. Então, exige sempre uma regra na categoria de azeites que um azeite ele precisa ser testado quimicamente e fisicamente, organolepticamente. Nossa. Esse aí é um palavrão, né? Começa aí, Mas Fabiana. é muito parecido com o mundo dos vinhos. Você precisa provar, existem provadores treinados, capacitados, que vão provar aquele Um sommelier de azeite. que é o azeitólogo, que são os provadores super Azeitelier. capacitados. É. E eles vão dizer se aquele azeite, mesmo que muitas vezes ele passe na prova química, se ele está apto, do ponto de vista sensorial, a ser classificado como um extra virgem. Então, resumindo, o extra virgem, sim, são os azeites mais nobres da gama dos azeites. E deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente fala que não é bom a gente esquentar o azeite. Às vezes a gente vai cozinhar Ele e vira coloca óleo. um Verdade. azeitinho na panela. Isso é verdade ou é É lenda? um grande mito. É uma super lenda e isso pode conversar com pessoas que moram na Península Ibérica, que têm uma dieta base mediterrânea. Não existe nada Todos disso. vão falar. Se você for para a Espanha, você vai ver que os espanhóis consomem galões de azeite, colocam azeite desde o café da manhã no pão
E aí eu estou dizendo isso comprovadamente. Tá? A Andorinha, inclusive, tem um trabalho muito sério de visitar nutricionistas e médicos para ajudar a mostrar os estudos científicos que comprovam de que quando um azeite ele entra naquele ponto de fumaça, né, que é o nome dado pelos cozinheiros, ele ainda assim resiste. Primeiro que ele é uma gordura monoinsaturada. Eu vou começar a falar aqui um monte de coisas muito específicas. Prometo que paro e vou ser mais simplista. É uma gordura monoinsaturada, enquanto as demais são poliinsaturadas. Então, a sua resistência, enquanto estrutura, é muito maior. E aí, quando você esquenta, ainda assim, o grau, a quantidade de antioxidantes, de potências cardiovasculares, de manter e produzir colesterol bom, reduzir colesterol mau, é muito maior, é bem superior. E o ponto de resistência de um azeite para começar a cair em índice, ou seja, ele não vai virar um vilão, ele não vai virar uma gordura má ou um óleo. Pelo contrário, ele continua tendo propriedades. E esses estudos mostram o pós-fritura para comprovar isso contra outros óleos. Ele, claro, toda comida, se você conversar com um nutricionista, ele vai falar isso. Se você esquentar um espinafre, ou se você for comê-lo cru, o espinafre que você cozinha, ele vai perder alguns nutrientes. Não vai deixar de ser um alimento rico. Vai ser menos rico. Exatamente. O azeite e qualquer outro óleo, acontece isso. E o azeite aguenta muito mais tempo e com muito mais propriedades benéficas à saúde do que outros óleos. Então, eu falo com propriedade porque a Sovena também produz outros óleos, né? Então, aqui eu estou falando do azeite essa cadeia, né? como uma gordura A gente mais ela saudável vai do falando, mundo. dá aquela vontade, né? De comer um peixinho gostosinho Não, e ela com tá azeite falando, e ela andorinha. falou de Portugal, é uma coisa muito maravilhosa lá, que qualquer boteco, pé de chinelo, tem um azeite bom. Tem aquelas azeitonas graúdas. Tem. Olha, se eu for para uma ilha deserta e só puder levar um alimento, vai ser azeitona. Ah, que delícia. Como eu gosto Eu de tô com azeitona. você, eu também amo. Ô, Fabiane, mas antes de você chegar numa ilha deserta, como é que você chegou na comunicação? Nunca quis fazer outra coisa. Vou te dizer que eu não me recordo, assim, tem um monte de criança, né? Eu quero ser isso, aquilo. Eu me lembro de querer ser jornalista. Eu sei a faísca que me fez querer ser jornalista, que foi o Pedro Bial, cobrindo a guerra do Golfo em mais ou menos 90, 91. Eu tinha mais ou menos 9, 10 anos e eu estava estudando aquilo na escola. E o Pedro estava fazendo uma reportagem, Jornal Nacional, o Fantástico, e nessa reportagem você via... A guerra rolando. Não a guerra exatamente os ataques, rolando, né? mas você via a cidade destruída. Sim. E eu achava aquilo fascinante. Para uma criança que está estudando aquilo na escola, você vê na televisão... E eu me lembro de perguntar para os meus pais e os dois me explicarem mais ou menos o que era. E a minha mãe disse, o nome disso é jornalista. E o meu pai complementou e disse, é correspondente internacional. Então, desde os meus 9, 10 anos, eu queria Já rolava fazer... interesse aí. Já rolava esse interesse. Mas eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. E fui cobrir um conflito... Vidigal e Rocinha no estágio. E ali eu já desisti. Falei, repórter de guerra não dá. Não é bem assim. Não é pra mim, não vai rolar. E no estágio mesmo ainda, eu já fui caminhando, me direcionando para a área de cultura. Fui parar numa rádio no Rio de Janeiro, chamada MPB-FM, que hoje não existe mais. Mas essa rádio teve no Dial Carioca por 17 anos. Eu fiquei nesta bastante rádio tempo. por 13 anos. Então, a minha escola profissional é muito do rádio. E você tem um canal também, né? Eu o tenho um Papo canal de Música. no YouTube. E aí eu quero saber como é que foi com a chegada da internet, porque você também é de uma geração que não é da internet, né? Sim. Que viu aquele negócio Sim. ali acontecer. E como é que foi essa transição para você entrar nessa Eu sou uma nessa geração plataforma? híbrida, né? Eu sou de 81. Então, assim, eu nasci no mimeógrafo e na época da minha faculdade, todos os meus trabalhos eu entreguei no Xerox. A gente imprimia já, mas assim, não era uma obrigatoriedade, sabe? Não existia assim, manda por e-mail para o professor. Não, eu me formei em 2003. Então, a internet ainda estava se popularizando no Brasil. Mas quando eu resolvi fazer o canal no YouTube, eu resolvi por uma frustração radiofônica. Porque na época eu apresentava um programa que chegou a vir para Nova Brasil, chamado Faro, que é um programa voltado para novos artistas. E eu me sentia muito frustrada de entrevistar só novos artistas. Eu queria entrevistar outros artistas. Eu queria entrevistar pessoas que tocavam gêneros que não tocavam na Nova Brasil FM, por exemplo. E daí eu criei o Papo de Música, que acabou Que é um se sucesso, tornando né? um canal que me deu uma Referência. PCA.
Eu tenho uma PCA, gente, eu fico Que até meio ótimo. emocionada, né, de falar, porque, primeiro, eu sou carioca, e segundo, eu nunca pensei em ganhar uma PCA. E eu A ganhei PCA, uma PCA Associação Paulista de Críticos de Arte. de Artes. Eu ganhei uma PCA esse ano, 2000. por conta... 2022, né, mas a gente ainda vai Aham. receber o prêmio Sim. esse ano, por conta do Papo de Música, que é um canal no YouTube que veio pro rádio. A temporada que veio pra Nova Brasil em 2022 foi a temporada que acabou levando a PCA. Então, muito interessante como rádio e internet podem andar juntos, podem ser celebrados, premiados juntos. E, aliás, eu vou falar uma coisa. Cada entrevista dela, primeiro, maravilhosa, eu já acompanhei algumas. Teve uma de Djavan, por exemplo, que eu vi, que eu fiquei assim... Tem muito artista legal que você Tem. entrevista, né? Tem algum assim que você falou, meu Deus do céu. Tem muitos, mas eu acho que aqui eu fiquei sem dormir. Aqui eu fiquei muito nervosa. Garganta seca. Foi Marisa Monte. Porque ela é a cantora da minha geração. Ela é a voz da minha trilha sonora. O disco que eu mais ouvi na vida foi o disco da Marisa, Cor de Rosa e Carvão. Então, quando eu a entrevistei, pra mim foi... Cheguei lá, sabe? Assim, nossa... Eu fiz jornalismo para entrevistar a Marisa, Chico Buarque e Mano Brown. Tá faltando Chico Buarque e Mano Brown ainda. Mas vai Mas chegar. a Marisa foi um marco, assim. Ótimo. Olha só, a gente vai pro intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar mais sobre o assunto. Você que está acompanhando a gente aqui no Nova Brasil vai ouvir Te Devoro do Djavan, em homenagem a esse momento. Com E daqui a certeza. pouquinho a gente volta. E você que está acompanhando a gente aqui no YouTube e no TikTok, você vai ficar com uma entrevista do Conde, o responsável pelo canal Condzilla, que é jurado em Cannes, Ah, sim. da categoria Entertainment Music for Lions, pela Bruna Calmon lá no Reclame no Multishow. Daqui a pouco a gente volta e continua essa história. Ó, vou dizer, Condzilla tá na área. Eu vou falar de que categoria agora? Uma chance pra você acertar. Entertainment Lions for Music, querido. Que alegria te ver aqui. Pô, obrigado pelo Obrigada. convite. Sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, bora falar dessa categoria, mas antes disso, bora falar dessa experiência como jurado no maior festival de criatividade do mundo, para falar da experiência de marcas com música. É muita responsabilidade, muita alegria julgar cases que você gostaria de ter participado. Tem alguns elementos que eu acho que quando consegue amarrar assim, não tem como não dar a nota máxima. Quando junta impacto social de verdade, quando dá para você replicar isso que já está modelado em outros territórios. Quando você vê ali que a marca tem uma sensibilidade que é genuína, aquela aproximação com aquele território, com aquela comunidade, e aí você percebe isso tudo. E tem o quarto elemento, que é em várias plataformas, no presencial, no virtual, então não tem como julgar com uma nota baixa, assim, né? Pra mim, que sou apaixonado por música, sou apaixonado por comunicação, sou apaixonado por publicidade, ainda mais nesse momento, né? Onde as plataformas de streaming de áudio estão recorrendo às grandes marcas. Então, ter a oportunidade de entrar nessa indústria e depois ver genuinamente como conseguiram colocar a marca inserida dentro daquela campanha, dentro daquele conteúdo, é muita alegria, né? O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. Estamos de volta com Reclame na Nova Brasil, hoje recebendo a Fabiane Pereira, que todo mundo já conhece muito bem aqui da rádio, jornalista e apresentadora do Papo de Música, e a Laura Costa, diretora de Marketing e Trade do Grupo Sovena.
Vozes da Vez. O Papo de Música só fica no ar, é por temporada. Ah, é porque ela editou só aqui no meu. Ah, então tá bom. É por Vamos temporada. refazer, Já sim. foi a primeira, a segunda temporada. A segunda temporada eu vou falar qual... Eu vou mandar aqui pra você, mas... Ah, não, Vozes eu da mandei Vez. já. Vozes da Vez, toda segunda-feira aqui na rádio. Toda segunda, 22 horas. Ah, quer que eu mude o teu... Tá no seu... A minha intro também era diferente. Tá, tudo bem. Tava. Ah, porque ali eu achei que ali era mesmo de cima. Então, que eu falo, diretora de marketing e trade marketing do Grupo Sovena, é isso? Não, tá certo, isso tá certo. Você falou, Grupo Sovena, 10 anos, 20 anos, ele falou, não foi? Não, tá tudo Tá certo. tudo certo. É que eu mudei outra, na verdade, depois. Mas É que só eu porque falei- daí eu acrescentei coisas da minha vida. Eu falei diretora de marketing e trade do Grupo Tá Sovena certo. agora. Isso tá certo. Tá, não, isso tá. Era então tá a bom. introdução lá do começo. Tá bom. Então eu vou ter que refazer um. É, a gente refaz na hora. Pode ir de novo? Pode ir. Vamos lá. Tá de volta o Reclame na Nova Brasil, hoje recebendo a Fabiane Pereira, jornalista e apresentadora do Vozes da Vez, e Loara Costa, diretora de Marketing e Trade do Grupo Sovena. Vamos lá, Allen, continuar Você a sabe que história? Fabi é carioca, é de Volta Redonda. Volta Redondência. Eu morei ali perto, viu, em Vassouras. Do ladinho. Conheço ali a região toda, né? Já varreu aquela área ali. Varri tudo ali. E deixa eu te falar, com o estilo musical, você sempre teve essa relação forte com a música popular brasileira? Sempre. Ou você é do funk, você é do Que samba? também é música popular brasileira. Isso, mas essa MPB, assim, Gal Costa, Maria Bethânia, que eu sei que você curte muito. Olha, é engraçado isso, porque voltando pro rádio, Aham. meus colegas ouviam as rádios de Volta Redonda que tocavam muita música internacional. E eu nunca me liguei em música internacional. Eu nunca Não se conectava. Nunca fui atravessada por música internacional. Eu adorava ouvir as rádios que tocavam AGP, Fagner, Alcione, Gal Costa, Marisa, Roupa Nova. Eu sempre gostei dessas rádios. Eu me lembro de chegar na escola sabendo cantar, sei lá, AGP, e meus colegas... Que é isso? Você inventou essa música? Eu me lembro de colegas meus perguntarem se eu inventei, AGP sabe? sambista, né? Sambista, um grande sambista que já nos deixou, mas enfim. Meu pai, a minha família em Volta Redonda gostava muito de fazer serestas. Então, na minha casa tinha muitas serestas, que aqui no Rio se fala sarau, né, na casa das pessoas. Meu pai promovia muitas serestas na minha casa. Então, música brasileira sempre teve muito presente na minha vida. Eu herdei muitos LPs da minha mãe. Quando eu fui morar em Portugal, o meu divertimento era ir para sebo procurar discos de cantoras que não cantavam fado. Porque é difícil de achar em Portugal discos de artistas que não tocam fado. Porque discos normalmente é de uma geração né, mais tradicional. E Portugal realmente tem o fado muito presente. Então, o meu esporte era esse. Como que é o nome daquela banda mesmo portuguesa que é tipo Legião Urbana de lá? Chute? Qualquer coisa? Chutes e pontapés. Chutes e pontapés. É Essa é uma banda ótimo, clássica né? de lá. É clássica. Muito. Essa é uma... Ô, Laura, você que morou um tempo em Portugal, tua família é portuguesa, você tem uma relação. Como foi teu consumo de entretenimento lá? Então, o entretenimento português acaba que, enfim, é fácil pra gente, né? A língua, o idioma Ajuda, né? acaba ajudando. E eu trabalhando com marcas pra lá também, porque eu não cuido só das marcas aqui, mas global, pra... né? Eu acabo também conhecendo as emissoras, as rádios, tendo ali uma circulação grande. Ah, eles são muito queridos, né? Eu acho engraçadinho ouvir também o sotaque, que às vezes, dependendo da música, não sei se vocês têm essa sensação, parece russo. Você vai completamente. Você fala assim, gente, isso Não era era bem português. Sério, aí você pega no Google, vai lá, entende. Essa letra, consegui. Aí você vai acompanhar de novo para perceber o português de Portugal. Completamente. Então é maravilhoso essa conexão. Algumas aulas que eu fiz, eu preferia pôr a tradução em inglês. Porque eu não entendia o Era professor difícil, né? português falando. É difícil. Eu preferia, às vezes, colocar na tradução E para eles é tradução tão fácil o simultânea. nosso sotaque, Mas né? isso por conta das nossas novelas. É, As exato. nossas novelas exportaram a língua portuguesa E a falada música no português também do Brasil. brasileira, né? Mas A muito por música, isso, pelas né? novelas, porque a música brasileira chegou a Portugal pelas trilhas sonoras. Então todo mundo sabe cantar Caetano, todo mundo sabe cantar Bethânia, exatamente. Gal, por conta Fafá de das Belém trilhas que tem sonoras. um... É rainha. É. Ó, Fafá de Belém, Ivan Lins, Gabriel Pensador são reis. Gabriel Pensador. Gabriel Sério? Pensador é Não rei sabia. em Portugal. Aliás, eu E digo, olha que ele eu era playboy e assisti... vivia na farra, né?
Eu assisti ótimos shows brasileiros Eu lá, também. né? Eu também. Tipo quais? Eu assisti Caetano, eu assisti Chico, eu assisti Carminha e Marisa Monte. Ah, que legal. Vários shows É impressionante. bacanas. Eu assisti um show lá da Simone e da Zélia Duncan que parecia, aqui no Brasil, certamente não teria a comoção que teve lá. Parecia show, assim, de encerramento de uma turnê que elas nunca mais voltariam, sei lá. Sim, antológico. Foi apoteótico, foi uma catarse. Um outro show também que eu assisti lá, que foi catártico, foi Zé Cabaleiro. Que aqui, claro, é um Zeca artista que tem maravilhoso, é. muita popularidade, mas lá era uma catarse, sabe? Eu assisti muitos shows em Portugal. Aliás, desde que eu voltei de lá 5 anos, eu fiquei só 2 anos por conta desse mestrado. Todos os anos eu volto no verão, porque é um período que os artistas brasileiros, especialmente, estão lá. Sim. É o verão europeu, né? Então, eu sempre vou para ver shows de artistas brasileiros por lá. Agora eu tô indo e vou fazer uma viagem, vou até pro Japão com um artista brasileiro, vou acompanhar algumas turnês, porque eu gosto de aproveitar minhas férias e estar na estrada. Vai assim. aproveitar e registrar também pro Vou canal? aproveitar e vou registrar pro canal também. Olha, dá isso mal. aí, né? Ô, Luara, e a yoga, como é que entrou na tua vida? Pois é, esse pisciana, vai. Pois Eu sou pisciana. Pisciano é a volta. yoga do zodíaco. Ariano Quando eu faz o quê? conto, é que Judô. vocês me conhecem há Deus pouco do céu. tempo, mas assim, no meu trabalho, quando eu conto que eu sou formada em yoga, as pessoas fazem, não. Você é formada? Sim, e a gente pode fazer uma aulinha aqui, se você tiver um tempo, quando acabar. Tenho, fica à Fechou? vontade. Tá bom, com essa roupa mesmo rola super. Então, mas brincadeiras à parte, porque eu sou super energética e tô sempre no furacão, no olho do acontecimento. Mas eu tenho esse outro lado, que acho que peixes me puxa, que minha conexão com o yoga é de longa data e eu amo. Yoga ou yoga? Uma professora vai me ensinar. Então, posso falar para vocês, parece chata, né? Mas é yoga. Yoga, né? Eu falei aqui também, fiquei Não meio tem assim. acento, Yoga. Yoga. Nunca mais erro. Às vezes eu Yoga. falo, as pessoas me zoam, né? Porque parece meio arrogante, né? Ai, olha, ela Mestre lá Yoda. falando de yoga, a chatinha. Mas é yoga. Mas, enfim, tudo certo. Praticantes aí de todas as linhagens, falando de yoga, tá tudo maravilhoso. Eu convido todo mundo a experimentar. Eu faço, né? Pratico muito. Já pensei em largar o mundo corporativo para trabalhar com isso. Eu fico Pensou ou imaginando. pensa Não ainda? ignoro esse meu lado, né? Que a Sovena não me escute, mas, enfim, adoro o que eu faço, amo os azeites, amo a Sovena, mas eu amo yoga também. E é uma coisa que eu... Uma filosofia, né? É uma filosofia, exato. É mais do que uma prática física, né? Muito mais do que isso. Tanto que não se considera um esporte, né? É uma filosofia. Mas, Luara, a gente pode ser isso e aquilo também, É né? isso. Mas isso que a minha maturidade aí dos 40 tá me trazendo para esse lado, assim. Que antes eu achava que eu tinha que largar uma coisa para ser outra. E você pode ser tudo que você quiser. Isso Fabi aí. já praticou yoga? Não, eu faço pilates. Pilates. Deve ser primo. São primos, Né? são. Mas yoga nunca. Mas eu faço pilates. Eu moro num bairro no Rio que é muito tranquilo e que tem uma escola de yoga. Na Urca ali tem uma escola de yoga que é bem frequentada. Muita gente que entende de yoga frequenta lá, mas eu só passo na frente. E eu acho uma graça, porque eu vejo aquela galera assim muito cedo... Concentrada, com aquele fazendo tapetinho. Exatamente. O Pilates eu faço mais em máquina, né? Aparelho e tal, então é diferente. Ô, Fabi, mas sabe É método de Rose, o seu ou não? Então, eu já fiz The Rose. São super conhecidos. conhecidos, não, método bem muito, conhecido. muito. E é de alta performance, né? Então, isso que eu ia falar agora. Muitas pessoas, quando eu falo do yoga, brincam. Ai, olá, zen. Ai, não, eu prefiro uma coisa mais forte para suar. Vai lá fazer yoga pra você ver. E a Vai Power fazer The Yoga? Rose, por exemplo. Power Yoga. Hot Tem hot yoga. yoga, Vai hot lá, yoga. às 37 Hot graus yoga. na sala tem condições. fechada, Não sem tem ar-condicionado. As pessoas falam também, Pilates fica repetindo, gente, eu não consigo É. depois pegar 1 quilo de feijão, porque meu Exato. braço... Eu não faço mais academia, por exemplo. Faço outras coisas ao ar livre e tal, de Sim. esportes, mas o yoga se tornou uma prática como funciona para mim, substituindo uma musculação funcional. E onde você morou em Portugal? Lisboa. Em Lisboa. E você mora em São Paulo. Uhum. Você sente muita diferença? Porque Lisboa e o Rio são cidades primas também. São primas. Mas o São Paulo, eu sinto muita diferença. Principalmente para práticas de atividades físicas. É porque você tem preconceito com São Paulo.
Não tenho. Eu sou uma paulistana, né, de coração, alma, vivência. Eu gosto muito daqui e não acho São Paulo muito parecido com Lisboa. Eu percebo e concordo com você. Eu acho, aliás, eu fazia uma associação muito mais forte com o Rio, sei lá, né, em alguns aspectos com Lisboa do que com São Paulo. Quais São Paulo é uma esses cidade aspectos? muito cosmopolita. Primeiro de tudo, Lisboa tem praias, né? E esse ambiente de você viver numa cidade com praia é bem diferente. Você morar num balneário, você tem um outro lifestyle. É outra coisa. As pessoas lá, eu sentia que elas são menos materialistas, elas são muito conectadas à natureza. Os programas, muitas vezes, são ótimos programas sem grandes custos. Porque é isso, você se conectar com a natureza, né? Nesse Chegou um sentido, domingo. realmente é meio Rio de Janeiro. E lá tem uma coisa maravilhosa. A Fabi estava falando do verão. O verão deles, gente. Bom, primeiro que eu soube que Lisboa é uma das cidades mais ensolaradas do mundo, pela posição geográfica. Então, assim, você não vê... Eu lembro de um dos anos que eu morei lá, entre maio e setembro, não vê uma nuvem no céu. Não tem nuvem. É uma coisa impressionante. É maravilhoso. E é aquele dia que vai até as 9 da noite. Então, te convida a práticas ao ar livre, a praia, parques, né? Tudo bem que Lisboa é bem cheia de subida, né? Não vá pra lá achando que você vai ser um grande corredor de parques. Aproveita pra até pegar os um parques bonde. têm umas Aproveita subidas. pra pegar um bondezinho lá. Inclusive, quando eu me você mudei, fica com umas pernas eu levei um monte musculosas. de bota, inocente, levei bota. Tomou uns escorregas lá. Um escorrega, eu quebrei o meu ossinho do calcanhar. Mas, na primeira vez que eu... Porque é calçada portuguesa, né? Eu, carioca, devia saber, porque a orla... Mas isso você quebrou lá no Baixeado, não? Não, eu quebrei na Estrela. O bairro que eu morava chama Estrela. E aí eu fui descer, fui com uma botinha, que o salto era assim, 2 centímetros de salto. Mas ele enganchou. Sim. E eu quebrei o ossinho. Assim, a primeira semana que eu tava lá. Pelo amor. E aí nunca mais. Aí é só tênis e pronto. Já deu essa dica. Vai de tênis pra lá, não vai de salto. Não é porque não tem o paralelepípedo necessariamente que você não pode se machucar. Tem uma coisa estranha que aconteceu comigo em Lisboa, que é o seguinte. Eu tava numa estação de metrô e de repente passa um trem que era menor que a estação. E aí o trem para, é pequeno. Tipo, eu tive que correr pra pegar o trem que acabou. Sim, Cheguei lá na frente, não deu tempo, o trem foi embora. Isso é uma coisa que é digna de uma piada, hein? Nossa. Trem menor que a estação. Mas eu acho que são em vários lugares da Europa, viu? Não, sim. Não Só tô é te só uma dizendo coisa que eu de vi lá, Lisboa. que é uma coisa que aqui, o trem do tamanho da estação. Né? Mas transporte público, Mas não quebrei por nada. exemplo, Não quebrei é uma pé, não coisa quebrei nada. que causa inveja na gente, né? O transporte público Sim. da Europa, de modo geral, mas já que a gente está falando de Lisboa, o metrô, ele corta a cidade inteira. Eu não tinha carro, fiquei 2 anos sem carro, enfim, nada. Tudo eu fazia de metrô e tudo. Cada esquina é uma estação, né? E, assim, eu sempre falo, eu detesto aquele tipo de pessoa que fala, mas eu adoro morar, não sei o quê. Eu amo morar no Brasil, eu amo o Brasil. Eu acho que é o melhor país do mundo. Tom Jobim tem uma frase que ele compara, né, o Brasil com os Estados Unidos, que ele diz, morar no Brasil é bom, mas é uma merda, morar nos Estados Unidos é uma merda, mas é bom, enfim. Eu acho que o Brasil é realmente incrível. Mas segurança e transporte público, especialmente a gente que é mulher, faz uma diferença. Não, gente, segurança, pelo amor de Deus, é básico, né? É E falta aqui. Falta muito. Mas eu sou fã do Brasil também. Eu também. voltei. Sempre me falam, por que você voltou? Eu falo, porque eu amo aqui também. Tá tudo certo, eu amo lá, eu amo aqui. Eu também. Sou feliz. Eu gostaria de passar temporadas mais longas lá, porque eu só vou 1 mês de férias. Mas quando eu vou, eu aproveito, assim. A gente é fã do Brasil e a gente é fã também da música brasileira, né? E aí eu queria te perguntar justamente isso. Eu não consigo nem emprego em outro lugar, ela consegue. Eu não consigo, porque eu trabalho com música brasileira. Né? Como é que você vê, por exemplo, você é fã de Marisa Monte, você falou que ficou, né, nervosíssima quando conversou com ela. E essa nova MPB, essa galera que tá chegando aí, tem tantas bandas legais, né? Hoje a gente teve com o Tuyo aqui também, aqui na rádio. Sim. Tem, sei lá, o Johnny Hooker. Tem, Bala Desejo, tem uma galera. Eu acho que a gente está muito bem obrigada. A gente tem muito problema no Brasil. A gente não precisa se preocupar com continuidade da música popular brasileira. Tem muita gente boa surgindo, tem muita gente boa já estabelecida que vai pegar esse bastão. A própria Marisa, ela não é da geração Bethânia e Gal Costa. E ela tá aí levando esse bastão, sabe? A gente tem muitos artistas que estão aí. A música popular brasileira, ela vai continuar sendo essa riqueza, essa pluralidade, essa diversidade. Eu acho que ainda a nossa geração não vai ver ela acabar. E qual é a trilha sonora de Fabi no verão europeu?
Me conta. Olha, Ela vai estar lá daqui uns dias. Então, eu vou acompanhar parte da turnê do Bala Desejo. Então, eu vou... Que tocou no Festival Nova Brasil. Que tocou no Festival Nova Brasil no ano passado, exatamente. Maravilhoso. Então, eu vou acompanhar parte, né, da turnê do Bala. Eu vou assistir shows lá da Lineker. Eu vou assistir shows de alguns artistas portugueses, tipo Dino Santiago. Eu vou assistir show da Duda Beat lá. Então, eu vou assistir alguns shows. Já tem alguns festivais mapeados. Que delícia. Vou assistir e você, Luara, me conta sua relação com a música, assim, o que é que você curte, o que você gosta. Eu amo música brasileira também. Ela ouve Nova Brasil. Nova Brasil, ela Nova falou. Brasil, gente, é verdade. E eu tenho uma relação parecida com a Fabi, pelo que ela conta, assim. Desde criança, eu era dessas crianças que escutava Vinícius, Tom Jobim, e sabia as letras, e era um pouco sozinha nesse ambiente infantil, sabendo dessas músicas. E não era algo que os meus pais me impunham, até porque eu tenho outros 2 irmãos, os 3 convivendo com as músicas, mas o meu pai punha muito disco para tocar. E para mim, essa sonoridade pegou na alma, assim. Então, quando eu morei fora, até uma coisa que eu e meu marido, a gente sempre falava, o que para você te resgata o Brasil no mesmo segundo quando você coloca para tocar? E a gente ficava assim, poxa, Chico, Vinícius, eu falo, não, todos maravilhosos, ícones, mas é Caetano. Assim, Caetano, mas pega naquela coisa de trazer um arrepio. Falar, cara, como é bom o nosso país, né? Que maravilha, que repertório, quanta coisa ele expressa e que nos traz aí sentimentos que a gente nem imagina. Então, minha relação com música brasileira de qualidade, que são muitas, né? E a Fabi tem muita razão. Eu também acho que a coisa não vai acabar. Pelo contrário, se renova. Eu tenho muitos amigos da música maravilhosos que estão trazendo aí. Eu sou bem conectada às antigas, confesso. Mas eu dou aí todo o meu apoio. Também, a Nova Brasil me ajuda, inclusive, a conhecer muita dessa cena musical nova, sinceramente. Ô Fabiane, qual é a banda hoje assim, que você acha que representa algo diferente? Porque a gente tem visto muita releitura, muito artista que você ouve, você fala, putz, lembra muito Caetano, né? Qual é a banda que você fala assim, putz, essa é diferente? Olha, eu acho que diferente é uma coisa complicada quando a gente fala de música brasileira, porque a gente é antropofágico, né? Tá aí a semana modernista sempre nos apontou para isso. A gente bebe e refaz muito aquilo que a gente já teve. Mas tem 2 artistas, especialmente, que eu acho que tem uma preocupação de beber naquelas memórias e apontar para uma vanguarda, que é o Russo Passapusso, que está à frente do Baiana System. O Russo, ele é um pesquisador musical, ele é baiano, e eu brinquei com ele dizendo que baiano é um capital social, e é, de fato, porque o Brasil começou na Bahia, e eu acho que o Russo, ele aponta para isso muito bem. Ele sabe que o Baiana pode fazer uma música em 2023, bebendo de 2020 até 2050, passando por 1980, é uma música atemporal. E no campo do rap, porque eu acho que no Brasil a gente está num momento muito feliz, eu acho que o crioulo é esse outro nome. Eu acho que o crioulo passeia bem por uma música urbana, periférica, sem jamais esquecer da onde ele veio, a origem dele, a origem da música que o formou, e ele aponta para uma coisa que a gente talvez só vai entender daqui a uns 10, 15 anos. Então eu sempre brinco, gente, crioulo e russo vão estar aí com essas bandeiras empunhadas, já estão aí com essas bandeiras, né, nas mãos, e vão conduzindo da maneira deles, do jeito deles. E uma coisa muito interessante dos 2, que são 2 homens periféricos. Nenhum dos 2 vem dos bairros centrais, nenhum dos 2 vem da Zona Sul carioca, que é um lugar que exporta muita música, não. Vem de 2 regiões periféricas, o Russo da Cidade Baixa da Bahia, o crioulo do Grajaú, aqui de São Paulo, e eles estão lá fazendo uma música genuinamente brasileira, que conecta, e apontando para um futuro. E é um negócio impressionante, o movimento, né? O Russo, né? O Baiana System, você vai lá em Salvador, né? O pessoal de Salvador está acompanhando a gente, sabe muito bem disso. É uma multidão que eles colocam. Eu tava no trio elétrico deles agora no carnaval. Assim, eu fui antes da pandemia e eu fiquei
Você fica arrepiado. Não, tem eu acho que como, você gente. fica em transe, né? Eu Você acho que você fica. sai um pouco do seu corpo, porque é um trio elétrico muito diferente dos trios que a gente está Exatamente. acostumados a ver. E é uma multidão sem corda, e é uma multidão preta, e é uma multidão multidão que se completamente respeita. generosa, amorosa. Exatamente, é uma coisa amorosa. extraordinária. É. Teve agora na Virada Cultural, recentemente aqui também em São Paulo, que eu fui. E assim, 1h30 de show, acho que 2 horas, não sei, o cara... Você não fica parado 1 minuto. Ele vai ali conduzindo e a galera abre aquela roda e fecha a roda e todo mundo numa tranquilidade, como você falou, uma galera amorosa. Assim, O sabe? Gil, ele fala uma coisa que música boa é aquela música que mexe ou com a sua cabeça, ou com o seu coração, ou com o seu quadril. E eu acho que o crioulo e o russo, ele consegue na mesma música mexer com as 3 coisas. E eu acho que isso, pra mim, é legado, sabe? É você olhar pra trás, mas olhar pra frente. Que maravilha. Ô, Luara, falar em olhar para trás, mais olhar para frente, o segmento que você trabalha hoje é um segmento antigo conservador. O que você acha que vai mudar daqui para frente? O que a inovação, a tecnologia pode fazer para mudar esses que são produtos tão tradicionais? Ótima pergunta, assim. A gente vem tentando, e eu acho que conseguindo, aos poucos, trazer códigos um pouco diferentes para a categoria. Assim. Se vocês olharem as nossas redes sociais com Andorinha, a forma de falar, até mesmo os simbolismos, saem. Eu brinco sempre assim, trabalho com azeite. Você já está pensando naquela mesa de pizzaria com aquela toalha quadriculada, uma lata na mesa, enfim. Eu só pensei em azeitona e pão. Pensei em azeitona e pão e a marca da minha avó. Vem coisas muito do passado, né? Mas a verdade é que, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Andorinha tem um mascote. Que é já Dorinha. começa por aí, é maravilhosa, né? Sim. A Dorinha, ela já traz uma outra forma de pensar e falar com a categoria. Ela entra nessa onda dos avatares, de ter personalidade própria. E ela já foi criada em 2011 e agora, em 2023, nós estamos trazendo toda uma personalidade nova para esse personagem, porque, de fato, de 2011 para 2023, o mundo mudou, nós mudamos. Coisa, né? E a Dorinha, gente, ganhou vida própria. A verdade é essa. Então, se vocês repararem, é uma marca que ousa, nesse sentido, respondendo a pergunta. Existe muitas formas de se conectar para trazer conteúdos de um jeito mais leve, mais genuíno e através do entretenimento. A gente acredita muito no marketing, eu digo eu, minha equipe, e pessoas que trabalham com a gente, as agências, e em marketing de conteúdo mesmo, né? Foi esse o momento que você tem que impor, ficar lá naquele comercial que fica repetidamente passando. As pessoas, a gente estava comentando no início aqui, somos multitelas, multiconteúdos, rádio, Spotify, TV, chega. Tantos então, pontos de contato, né? muito ponto de contato, é muita marca querendo falar comigo, mas a verdade é que eu quero ir atrás do que faz sentido, né? Eu, enquanto consumidor. Então, o respeito por procurar isso, qual que é a essência? Primeiro, qual que é o propósito, né, que nos leva mais longe? Qual é a razão de existir? Se a Andorinha deixar de existir amanhã, o que a gente pode deixar para o mundo? Então, a gente parte sempre daí. A mascote, Dorinha, ela é uma forma de representar essa porta-voz com leveza e genuinidade para falar de azeite de um jeito leve, mas ao mesmo tempo ela também brinca. E às vezes ela não fala sobre azeite. Imagina, ela joga lá seu meme e fala mal de um jeito Ela engraçado. Deu uma repaginada, das né, pessoas. Laura? Deu uma super repaginada em visual, né? Ela se tornou mais realista, então agora ela tem toda uma cena 3D. E ela tem voz, ela passou a ter voz. Ela surgiu, e é engraçado dizer isso, já que estamos falando de entretenimento, ela surgiu para ser namorada do Louro José. Sim. Maravilhosa, já começa Sim. com pontos, né? Já começa prometida. E, gente, ela é Lá uma em viúva 2011 super isso, bem né? resolvida, porque ela tem vida própria, assim, senhor, e tá solteira no mercado, Foi em na 2011? pista. Foi em 2011. Então ela tá encalhada. Tá encalhada. Tô brincando. Ela, Muito olha, bem como eu posso dizer isso? Ela se bem. basta, né? Exatamente, isso. E deixa eu te fazer uma pergunta que pode ter a ver e tal. Eu acho que o azeite, especialmente, tem sido um produto que tem sido cada vez mais consumido, porque a gente está Muito. se preocupando mais com a saúde. Talvez a minha mãe, a geração dela, consuma azeite por uma questão única e exclusivamente de paladar. Mas a minha geração já consome azeite porque é muito mais saudável. Então, aponta para o novo o tempo inteiro, né? Aponta para um novo, é uma categoria dentre as alimentares que mais cresce absurdamente. Hoje, é claro, que se eu falar em penetração significa o número de lares que já tem uma certa categoria.
Hoje, azeites giram em torno de 50% dos lares. Que é pouco, ainda tem muito a se conquistar. Mas né? se É você muita olha numa cena de gente. 10 anos, isso cresceu Claro. muito. E é bem por isso, Fabi, entre outros motivos, a saúde está ali a despontar. O sabor, como é óbvio, porque o azeite tem um gosto muito gostoso, Sim, né? sim. Azeite de qualidade, Sim. tem aquele sabor Sim. ou mais forte ou mais suave. E depois que você entra na categoria, você quer se aprimorar. E o pão, é engraçado a gente fala do pão, mas o pão ajuda você, dica, a se aprimorar na categoria. Ou seja, experimenta um azeite bem verde, bem fresco com pão. Né? É óbvio que o provador oficial ele vai e toma no golinho ali. Não vamos fazer isso, que não é aquela coisa tão agradável. Ele é sempre um coadjuvante de um bom prato. E assim você vai aprimorando seu paladar para perceber se você está mais para os azeites maduros, ou seja, mais suaves, se você está para um azeite mais intenso. E uma outra coisa também que é muito legal comentar, para não deixar de falar, é que não é mais só possível, e acho que isso é uma obrigação de qualquer profissional da minha área, e a gente acho que tem conseguido, felizmente, trazer inovação nesse sentido, é pensar no social. Né? O azeite, infelizmente, ele é um produto mesmo caro. O nosso produto, por exemplo, ele é 100% importado. Ele vem já engarrafado, encaixotado, tudo certinho, e ele é bem caro. A gente sabe disso. Então, isso tem uma barreira de acesso. Para além dos mitos, né, de esquentar azeite, que esses a gente consegue, de alguma forma, ir aos poucos libertando, mas um ponto muito importante é trabalhar também em outras vias de acesso para levar, através da nossa marca ou através do nosso potencial de investimento, mais pessoas a terem alimentação de qualidade. Porque é muito importante a gente, quando fala de políticas públicas, todo mundo tem que comer. Sim, temos. A gente, Não é a só gente querer, mora né? num país Exatamente. que Não é só a gente querer. mora num país que está na lista dos países que tem fome, que tem fome Exatamente. severa. Mas que tipo de alimento também essas pessoas vão consumir, né? Isso. A alimentação saudável é fundamental. O azeite não é item de cesta básica, mas pode se tornar. Pois É isso. Né? E aí existe um movimento que a Andorinha lançou há 2 anos e agora veio para ficar, que é o projeto Revoa. É um projeto que ele se traduz em um azeite. Esse azeite, ele tem sempre a característica de 100% do seu lucro, ou seja, nada fica para a nossa empresa, ele vai ser destinado para transformar a alimentação de pessoas que precisam de acesso. E neste ano a gente tem o orgulho de se associar com gastronomia periférica, do chefe Edson Leite. Quem não conhece, entrem na página dele no Instagram. Esse projeto é incrível, ele forma mulheres pretas de periferia em gastronomia. Então, o movimento do Projeto Revoa é ajudar a levar mais mulheres a se capacitarem em gastronomia, ou seja, também vão ter condições de multiplicar o conhecimento que vão levar. E essas mulheres, elas vão ter um final de curso com capacitação em azeites, que também é algo que não é trivial, né, dentro da nossa cena de gastronomia. Então, assim, cheio de orgulho para dizer. Pode ser consumido por quem é vegano, por quem não é. Então, é um produto que dá para ser completo, consumido por todo mundo, né? Eu sou muito fã de azeite. Eu, como eu disse, se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria azeitona. E azeite pão com uma pimentinha, assim, meu Deus. Que é delícia, muito bom, né? não é? Ave Maria. Ô, Luara, já a gente explora um pouquinho mais a questão da sustentabilidade no grupo. Mas antes, Fabi, eu queria falar contigo o seguinte. A música, a gente pode consumir com tudo. Você escolhe séries, por exemplo, por causa da trilha sonora? Muitas. Se você escolhe, me conta aí, dá uma dica pra gente aí. Quais? Muitas. Inclusive, tem uma série, eu só não vou lembrar qual é a plataforma de streaming, mas eu acho que é HBO, que chama Daisy Jones and the Six. É maravilhosa. É uma série que conta a história de uma banda dos anos 70 que fez muito sucesso, mas por conta de brigas internas a banda acabou. É uma história ficcional, mas a história fez tanto sucesso que a autora da história precisou ir inúmeras vezes na imprensa norte-americana dizer que era uma ficção, porque todo mundo acreditou que era uma história real. E tudo começou com essa autora escrevendo colunas de jornal, tipo Sex and the City. Tem muitas séries que acabam sendo adaptações de colunas, principalmente nos Estados Unidos, e essa série começou assim. A autora escrevia para o New Yorker, que é o New York Times, ou o New Yorker mesmo, um desses 2 veículos, e era uma série semanal, e aquilo começou a fazer muito sucesso. Ela fez uma compilação e se tornou um livro.
E aí o Hollywood, ou enfim, algum centro grande de audiovisual comprou aqueles direitos. E a série hoje é uma das mais assistidas. Chegou ao Brasil tem 2 meses. E é deliciosa. É uma série curta, se eu não me engano, são 7 ou 8 episódios. A trilha sonora é tão louca, essa série, que a trilha sonora ficou em primeiro lugar no Spotify Mundo. Isso há 2 meses, quando a série estreou. Procura lá, é Daisy Jones and the Six. A Daisy Jones é a musa da série, The Six é a banda que acompanha ela nos shows. Que legal. Eu assisti tem algumas séries que eu gostei pra caramba da trilha sonora. Uma delas é Tudo Acontece em Elizabethtown, que a ideia é bacana, que é do tipo... O cara conhece uma garota, uma comissária de bordo, se apaixona por ela, e eles marcam um encontro, e ela arma esse encontro e ela prepara para ele acho que um CD na época, com uma música para cada momento. Você vai chegar a tal hora, em tal estado, você vai almoçar em tal lugar, e a música é muito casada, é muito legal. E tem uma outra série que é muito parecida à Mecânica, que é Baby Driver. Sim. Que é outra também, que o cara tem uma música para cada momento do filme, que eu acho fantástico. Você tem alguma série dessa que... Ai, gente, que fiquei pequena agora. Eu sou super consumidora de série, mas Inventa já tô... um aí, pô. Não. Olha, mas eu vou Não tô te dizer, lembrando de sabe que nenhuma que série que eu tenha. gosto muito de gastronomia? Eu adoro série que tem comida envolvida. Você viu que agora tem a Ber, né? Urso. Maravilhosa, eu tô esperando a segunda temporada. Maravilhosa super de essa gastronomia. série. Tem uma que não é tão... Essa eu amo também, da Amazon, que não é super só sobre música, mas ela traz uma coisa de entretenimento maravilhosa, que é Maravilhosa Mrs. Maisel. Animal, essa série. Ai, gente. essa é incrível. Maravilhosa, né? essa é E, aliás, a fantástica. última temporada foi lançada em abril. É isso que eu ia falar. Infelizmente, é a última temporada, né? Não vai... Os atores são impecáveis. muito o roteiro. boa. Pra quem não conhece a série, não sabe do que se trata, é uma mulher na década de 40, de 50, em Nova York. Eu acho que 50. 50, que ela é casada com um cara que estava se aventurando ali no stand-up e não estava dando muito certo, stand-up comedy. E aí ela Sem mostrou... spoiler. Não, só que ela meio mostrou que começo. tinha muito... Esse é o primeiro instante da série. Ela mostrou que tinha jeito pra coisa, só que ela era uma mulher judia em Nova York, na década de 40. E aí você tem toda uma conjuntura social... né, político que interfere na série. E a série é fantástica. Vocês têm que assistir. O que seria de nós sem arte? Pois é. Não dá. Pois é. Não dá, sabe? Pois Demonizar, criminalizar a arte, gente, é um tiro no pé, porque todo mundo faz sentido, precisa de arte para sobreviver. Com certeza. O que seria da gente sem arte, sem comida? Tem um azeite andorinha, Não né? é? Aliás, por falar nisso... Gostei, né? agora já mudou. Para azeitar esse assunto aqui, você falou que tem trabalhado muito com marketing de conteúdo também, mas também com algumas experiências de marca, né? Ano passado, se eu não me engano, teve a Casa Andorinha, não é isso? Teve, já vai rolar 2 de novo edições. esse ano. Ai, gente, Quer que você já pode ir. Podemos levar para o Rio. Aliás, o Rio é a praça mais consumidora de azeite, sabia? Lógico, a Brasil. gente come bem, vive bem, para a relação natureza, portuguesa. lógico. Não tinha a menor Não, noção disso. super. É muito consumidora. Lá no Rio, nós sempre fazemos o Rio Gastronomia. Vamos voltar. Sim, Esse sim, ano, que é um evento lugar super interessante gastronômico, né? E voltando à Casa Andorinha, sério, esse projeto vocês precisam ir. Quem for de São Paulo, estiver em São Paulo no final de setembro até final de outubro, ali na região de Pinheiros, Inclusive na minha rua. na rua Matheus Grow, Olha. vai Que é a rua que tem ter de tudo, a melhor né? experiência de azeites do Brasil. Eu posso falar com propriedade, porque já trabalho há 10 anos com esse setor. É basicamente um museu de experiências com azeite, que culmina num restaurante delicioso, assinado, obviamente, sempre com pratos e bebidas, drinks, bebidas também não alcoólicas, com azeite, ou seja, o universo inteiro do Eu nem menu. sabia que o azeite podia ser usado em bebida. Pode. Aí começa Também também não a sabia. diversificação. Também não sabia. Gente, fica super gostoso. Agora São Paulo bate o Rio. Nesse Bate, consumo. é. Um drink? Fala aí, Lani. Quem sabe? Vamos ver, vai. Quem dá mais? Mas os cariocas também são super convidados e a gente também, claro que quer levar a Casa Andorinha para o Rio, vai ser um sonho estar lá, vai bombar, não vai ter como ficar vazia. Então, convido a viverem essa experiência, vai ter mais informações na época, mas é finalzinho de setembro até final de outubro. Que é uma época ótima, No porque nosso ainda não tá site. aquele calorzão, né? As Exato. pessoas ainda estão... ótimo. E é um programa que virou um programa, assim, perene. Calendário da Sempre cidade. vai ter, da cidade, da marca. Muito bom. Maravilha. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta, que essa daí eu já estava até passando. Você trabalhou bastante com bens de consumo também, Laura.
Você trabalhou com Brastemp, você trabalhou com Sundown e tal. O que você trouxe desses outros segmentos para a área que você atua hoje? O que deu para utilizar? Então, a vivência do consumidor, ela acaba sendo muito comum, né? Muito transversal, independente da categoria. Eu brinco quando eu vim para a Sovena que eu só faltava trabalhar com alimentos, porque realmente nesses 20 anos eu já trabalhei com papel, com eletrodoméstico, com produto para pele, com produto para casa, muita coisa. E alimento, para mim, era aquilo que faltava. Mas quando você vai trocando e aí indo para outras empresas, você vê que, no final, a essência da coisa é a mesma, porque nós queremos falar com pessoas, né? E as pessoas, obviamente, mudam, se transformam, mas elas são pessoas. Então, a humanização do trabalho, que é, para mim, a minha prioridade, é óbvio, todo mundo me pergunta sempre, como é que as empresas estão? Cada vez mais voltadas a resultado, margens. Fato, é isso. Mas também, se a gente se perder no meio do entender com quem a gente fala, no final das contas, que é com o ser humano, né? Tá tudo perdido. Vai no mercado é a pessoa, É a né? pessoa. E aí fica falso, né? É falso também. Não... Para mim, já é uma questão, trabalhar com marketing, se não for com produtos que tragam valor, bem-estar para as pessoas, para mim é uma questão. E, felizmente, eu, ao longo do meu percurso, consegui me manter com marcas que eu sempre acreditei, empresas também com valores parecidos. Mas eu acho que é isso. Acho que a grande conexão, no final das contas, são as pessoas. Experiência profissional a gente não joga fora, né? A Vamos gente vai colocar sempre aqui na nossa acumulando. mesa. Maravilhosos! Muito bom. Produtinhos Isso aqui, eu não sei se todo mundo conhece. Isso, não, isso é o que mais eu ia te difícil de dizer. ver. Não, o que eu ia te dizer é que lá em casa tem desse. E eu vou te a falar Fabi uma é outra ótima. coisa. Ela é heavy user. E eu vou te falar sou uma outra desse coisa, aqui, que eu eu sou uso muito sustentável. Eu lavo isso aqui com álcool depois e faço jarra. Porque é difícil achar vaso com essa cor, esse vidro dessa cor. E é uma graça, né? E aí você tem que lavar com álcool, porque senão o azeite não sai, tá? Sai, né? E olha, fica a minha mãe dica, tem galera. outro uso também. Aproveitando essa história do reuso, que está super em alta e tem que ser, minha mãe faz vasos com latas de azeite e garrafa. Fica lindo. Olha, que legal. Lavar, né? Lavar bem. Sim. Só tem artista. Dica Fica maravilhoso, Tá gente. vendo, Emerson E, ó, Souza? lembrando da aulinha do início. Isso aqui é o azeite de oliva. O vermelhinho. É o do cozinhar. Ele tem até um dosador diferente, maior, para ser Ô, mais fácil de Luara, cozinhar. aproveitando, eu Os acho que os extra ouvintes podem ter essa mesma dúvida. Por que todo vidro de azeite é escuro? Para bloquear a luz. Sol, a luz, né? O azeite, imagina, azeites andorinha, tá? Eu falo pela propriedade do que eu conheço. São 100% suco de azeitona. Não tem um conservante, não tem nada dentro dessa garrafa além de azeite, suco de azeitona. Então, depois que você tira, extrai o óleo, a oxidação dele é constante. Por isso que tem data de validade. Também tá aí outra dica. Olhem sempre data de validade nas embalagens. Não comprem aquele azeite que vocês ficam com afeto. Quando eu entrei na minha empresa, eu tinha um azeite de 5 anos em casa. E aí fui ver que ele estava estragado há pelo menos Quanto 3. tempo dura um azeite? Em média, 18 meses. Mas depende da embalagem. Se for uma embalagem spray, como a andorinha tem, por exemplo, dura um pouco mais. E aí a embalagem ela é escura para também evitar que a oxidação seja mais acelerada. Viu? Então, Não dá pra esse ter um é azeite de 18 anos. Não, ela tá falando agora aqui uma não coisa mesmo. e eu tô achando que eu já comi azeite estragado. Porque quando eu fui para Portugal, isso já tem uns 3 anos, eu trouxe um galão, e galão é plástico claro. E era um galão tipo de não sei quantos litros. Você guardou. Ou seja, não dava tempo de utilizar. Eu consumi até o Natal desse ano. Certeza que você consumiu. Né? Estragado. O bom é que assim... É isso, né? É suco de azeitona. O que vai Tô aqui acontecer? Ele vai viva. ficando... Tá viva, tá linda, maravilhosa. Tá Tamo vendo? bem. Talvez não com intestino façam o um pouco mesmo, ruim. tá? Em casa. Talvez Vai com ter fralda, mais quem no sabe. banheiro, aquela coisa. Mas é isso. O azeite vai ficando rançoso. Você percebe a mudança do paladar. Se não era um azeite que você consumia antigamente, é capaz de você achar, nossa, tem um gosto diferente. Meus amigos, ele estava estragado e você tá chamando Mas de eu diferente. vou te dizer, gente, azeite até estragado é bom. Olha. Azeite é bom demais. Azeite Ó, é bom mesmo. gente, o programa chegou ao fim. Ai, que pena. Passou muito rápido. Porque eu Passou falei que eu não mesmo. podia ficar o programa E inteiro, já tô ficou. aqui Já o programa tá. inteiro. Queria Não tem agradecer como demais. não ficar, Ó, né? Queria agradecer demais a Luara Costa, diretora de Marketing e Trade do Grupo Sovena, por essa aula de Obrigada, azeite. E foi quem um ainda ficou com prazer. alguma dúvida? Onde ele Por pode buscar favor, mais nos informações? conectem em Azeite Andorinha, seja no Instagram, seja no nosso site, seja no Facebook, seja no LinkedIn. TikTok. É a única marca de azeites que está no TikTok, Olha com a aí, nossa ó. maravilhosa Dorinha, a Dorinha tá primeira. lá, então. Olha aí. Bacana. Dona e Maravilha. proprietária. E Fabiane Pereira, jornalista e apresentadora do Vozes da Vez. Toda segunda-feira aqui na Nova Brasil, 10 horas da noite, eu E o teu recebo canal? uma personalidade diferente. E aí,
Tem semana que eu tô falando com gente da música, tem semana com gente da literatura, gente da política. Enfim, a gente recebe toda semana um nome muito especial. E o meu canal, Papo de Música, é só entrar lá, youtube.com/Papo de Música. Se inscreva no canal, porque Toca sempre o tem uma sininho. entrevista. Acione o sininho, que toda semana também tem uma entrevista muito especial. Ótimo. Que Quero maravilha. agradecer a Alane Lima, que ajudou a gente Maravilhosa. trazer Sempre a Luara ajudando a aqui, gente quero aqui. agradecer. E ao Allen Lins, Obrigado, que hoje viu? estava do meu Adorei lado. estar aqui contigo, Foi com ótimo. vocês Deixa, também, meninas. deixa tuas redes sociais. Quem Arroba quiser Allen conversar Lins, minha contigo gente, para pelo saber amor mais de sobre a Deus. Bahia, Me sobre música. sigam. Lá a gente fala de tudo, um pouco. Marcas, de música. Já que falou do Instagram, eu vou dar o meu. Claro. @a Fabiane Pereira. Segue lá, porque engajamento de rede social ajuda a promover o programa de rádio também. Claro que sim. Muito bem. obrigado. Lembrando que o Reclame na Nova FM vai ao ar toda terça-feira. Aqui na Nova Brasil. Nova É, Brasil. aqui na Nova Brasil. Vai ao ar toda terça-feira, das 10 às 11 da noite. E no TikTok e YouTube, do meio-dia e a 1h. Amanhã esse programa já vai estar no Spotify, já vai estar em todas E Emerson vai estar plataformas de tomando streaming. um rosé na Riviera Tomando rosé em Francesa. Cannes, tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Se não me mandar um beijo de lá e um tintim, Você tá eu não louca. divulgo o programa. Considerado. Um beijo pra todo mundo. Valeu, gente.